Queridos, nós estamos na ceia. Eu queria que tivesse muito tempo para nós falarmos sobre a ceia e sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor é algo que está no findar dos ponteiros de Jesus voltar para arrebatar o seu povo. E este versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: venho sem demora, hoje mais do que nunca é uma verdade muito correta de que Jesus está voltando. E quando Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que ele perguntou para a igreja que antecedeu a igreja de Filadélfia. Ele disse assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Porque a igreja, com determinado tempo, ela vai esquecendo-se de ser grata e de adorar e de glorificar o nome do Senhor e de trazer um bom testemunho de cristão. Enquanto isso vai acontecendo, vai se provando de que o amor das pessoas estão esfriando e de que Jesus está às portas para buscar a sua noiva. A primeira coisa que precisamos fazer para nos preparar para a volta do Senhor é voltar a ser aquele cristão. Lembra-se quando você se converteu? Não, pastor, mas aquela vez eu era menino. Aquela vez, quando eu me converti, eu era menino e eu não era assim muito entendido das coisas de Deus. E eu até fazia coisa que não devia. Eu glorificava, eu exaltava, mas estas coisas não podem morrer na nossa vida. O nosso Deus vive de adoração. A Bíblia diz que os anjos no céu não cessam de adorar o nome do Senhor. O Isaías teve uma visão que ele via os anjos cantando, adorando, batendo asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas voavam, e com duas eles ficavam se protegendo e cantando e gritando: Santo, 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 Santo. E eles não param de dizer isso: Santo, Santo, Santo. Quantas vezes você disse aqui no templo nesta noite que Ele é santo? Quantas vezes você disse que Ele é santo? Ele é santo. E uma das coisas que nós precisamos entender e voltar, por mais sábio que nós venhamos ser na Bíblia, por mais inteligente que nós venhamos ser, por mais intelectuais que nós sejamos, é que Deus, no seu alto e sublime trono, exige que nós, como seus filhos, o adoramos na beleza da sua santidade. Pois Ele está sentado e a terra Ele põe como escabelo de seus pés. E nós, diante de tão grande santidade, nos tornamos como pessoas que achamos que não temos como nos chegar diante de Deus. Mas Ele é tão misericordioso que Ele desceu. Ele desceu para pousar na casa do Zaqueu. Imagine um homem feliz quando alguém diz assim: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Você já imaginou quando Jesus disse para aquele homem: eu vou e vou dar saúde à tua filha? E o homem disse assim: não, o Senhor não precisa entrar na minha casa. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado sarará. E isso se chama intimidade e crença no Deus que fez os céus e a terra, e que está prestes a romper as nuvens para arrebatar um povo seu zeloso e de boas obras. Nós sabemos que muitos cristãos, muitas igrejas, por se empolgar e por obter status, riquezas, eles acabam se esquecendo de glorificar ao Senhor. A igreja primitiva, ela não tinha ouro e não tinha prata. Quando Pedro e João subiam ao templo para orar, a terceira hora, a nona hora, 3 horas da tarde, eles subiam para o templo, a hora nona, a hora da oração. Ou seja, eles tinham aquele período de oração. E diz que era colocado um coxo na porta formosa, uma porta riquíssima, revestida em ouro. Ali era um sinal de
muita riqueza. Pedro e João, quem sabe olhando para aquela porta formosa, eles olharam e disseram para o paralítico: nós não temos ouro, nós não temos prata, não temos nada disso, mas algo nós temos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. A Bíblia diz que o paralítico saltou e entrou no templo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque adorar a Deus é para crente. Adorar a Deus é para quem tem intimidade com Ele. E Ele está voltando. E como Ele vai achar a sua igreja quando Ele voltar? A Bíblia diz assim, ó: sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque as aflições vêm para todos. E nós, como servos de Jesus Cristo, como servos de Deus, devemos suportar as aflições que vêm sobre nós, não desanimando quando vêm as tribulações, as lutas, as adversidades, mas perseverar, sabendo que a nossa pátria eterna não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa cidade não é aqui. A nossa morada permanente não é aqui na cidade mineira, nem em Criciúma, nem nos Estados Unidos, nem no Japão. A nossa morada é no céu, é celestial. E Cristo diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, alguém pode tomar a minha coroa? Sim. Se você perder o que você tem, alguém pega a tua coroa. Ninguém vai tirar a tua coroa a não ser você mesmo. É você que é o responsável por zelar por tua coroa. Glória a Deus. A coroa que é sua é destinada para você. E ninguém vai roubar de você a não ser você mesmo deixar as coisas deste mundo esfriar o amor de Cristo na tua vida. Quando você esquece-se de que Jesus perdoou os seus pecados na cruz do Calvário, quando você se esquece que você é uma pessoa que foi perdoada todas as suas iniquidades, e que você está aqui nesta noite não por méritos, não porque você é bom, mas porque a misericórdia de Deus te alcançou, sendo eu e você o mais pecador dentre os homens, dos apóstolos Paulo, cujo principal pecador sou eu, mas ele me alcançou, alcançou você, nos alcançou. E se nós estamos aqui nesta noite, não é mérito humano. É bem verdade que tem uma parte de mérito humano, porque se Deus nos dotou do livre-arbítrio, e se eu não quisesse estar aqui, eu não estaria. Agora, se Deus me colocou e eu estou aqui, fui perdoado dos meus pecados, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai dizer para mim: eu perdoei os teus pecados, aceitei-te quando dobraste o joelho, escrevi o teu nome no livro da vida, joguei os teus pecados no mar de esquecimento. Tem gente que fica pescando no aquário do passado, que não deve pescar mais no aquário do passado, porque Deus, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Não interessa se o teu pecado era pequeno ou se é grande. Quando você se dobrou diante de Cristo, Ele perdoou os teus pecados e se tornou você apto para morar no céu, porque no céu é lugar de pessoas arrependidas, pessoas que confessaram os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e que estão esperando a volta iminente do Senhor Jesus. O arrependimento é algo que vem quando você aceita Cristo como Salvador. E a Bíblia ensina-nos que nós, para entrarmos no céu, devemos ser arrependidos. Por quê? Antes de você possuir um cargo eclesiástico, ou antes de você ter um nome na igreja, você tem que ser um pecador arrependido. Você precisa confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê, pastor? Porque Ele pede para que nós venhamos fazer isso. Por quê? Porque Ele vem sem demora. E se Ele pede para nós
conservarmos a nossa coroa é um requisito da preparação de que cada um de nós, quando sermos arrebatados, ou quando sairmos desta terra por morte, por enfermidade ou por acidente, nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate. 1, 2, 3. E guardei a. Então, nada pode roubar a fé que você tem em Cristo Jesus. Pastor Osni, mas eu estava me espelhando no homem. Você está errado. Você não pode se espelhar em homem, você não pode se espelhar em uma denominação. Você tem que olhar para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2. Olhando sempre para Jesus, que é o que? É o autor da salvação e o consumador da salvação. Se você olhar para mim, você vai ver falhas. Se você olhar para a minha direita, você vai ver falhas. À minha esquerda, na minha retaguarda. Se você olhar para o irmão que está do seu lado, você vai ver falhas. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver assim: Jesus é perfeito, é maravilhoso, nele não tem sombra de variações. Quando Moisés desceu do monte e a sua face estava resplandecendo, que ele cobriu o rosto para que as pessoas, algumas pessoas dizem que era porque eles não podiam olhar para o rosto de Moisés que brilhava, mas eu fico com a teoria de que o Moisés cobriu o rosto porque a glória que ele estava sentindo era transitória, iria passar. Agora, quando nós formos arrebatados e quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos estar num estado de glória, em que a glória de Deus jamais sairá da nossa vida. Hoje tem dias que nós estamos tão crentes, mas tão crentes, que se aparecer um gigante na nossa frente, nós passamos por cima. Mas tem dias que você está tão decepcionado, tão triste, tão fraco na fé, que se alguém disser assim para você, ó, ora por mim que eu estou com dor de cabeça, você diz assim, ó, se eu orar por você, tua dor de cabeça vai aumentar, porque você está tão desanimado na fé. É uma glória transitória que nós estamos vivendo. Quer ver você ficar triste, quer ver você ficar vazio, é quando bate uma enfermidade na sua vida. Porque logo você pensa no remédio, logo você pensa no médico, logo você pensa no problema, logo você pensa numa doença ruim, e esquece-se de Deus. Isso é normal, porque ninguém nasceu para morrer. O homem nasceu para viver para sempre. O homem está destinado à morte depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Teve alguém que fez uma leitura aqui e disse que está esperando 1000 anos. Não é só 1000, é muito mais que 1000. 1000 anos nós estaremos com Cristo na terra, mas a eternidade para sempre com Ele. Pastor, eu ainda não consegui o carro do sonho, não consegui a casa do sonho, não consegui aquilo que eu desejo ainda. Talvez você não consiga, porque eu não sou um pregador de prosperidade que manda você levantar a mão e receba a chave do seu carro agora, e você abre a mão, fecha a mão e diz assim, agora eu já saí com a chave do meu carro ou do meu apartamento. Deus pode fazer isso? Deus pode e Deus faz, porque Deus, operando Ele, ninguém impedirá. Só que uma coisa é verdadeira: se Deus não me der casa, Ele continua sendo Deus. Se Deus não me der carro, Ele continua sendo Deus. Se Deus não me der saúde, Ele continua sendo Deus. Se eu tiver saúde, Ele continua sendo Deus. Se eu adorar Ele, continua sendo Deus. Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus. E ninguém tira o seu estágio de santidade, porque nós estamos aqui nesta noite para adorar e agradecer a Ele, independentemente daquilo que Ele fez ou deixou de fazer por nós. E tem gente servindo a Deus equivocadamente. Eu dou se Deus me dá. Você está enganado. Deus não negocia conosco. Deus dá. Eu vou fazer isso e Deus vai ter que fazer isso. Não. Deus não vive de barganha.
Deus vive de pessoas fiéis, que onde andam, são identificados como cristãos. Deus vive se agradando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, os que andam em caminhos retos, esse me servirá. Deus não está preocupado em pessoas com fama, com estrela, não. Deus está preocupado em pessoas que andam em caminhos retos. E andar em caminhos retos, conservar a coroa, é algo que é difícil. Se você olhar para aquela mulher que perdeu uma dracma, ela fez de tudo para alcançá-la novamente. Enquanto tem pessoas que perdem alguma coisa que Deus deu, e ele se contenta com o que restou. Nós não devemos ser assim. Como é que eu fui crente o ano passado? Eu fui bom ou fui ruim? Como é que eu estou sendo crente este ano? Se você olhar para o mercado de trabalho, as pessoas que estão sendo contratadas, cada vez mais o mercado de trabalho está exigindo estudo. Estão fazendo TCC. Pessoas precisam passar por diversas matérias. Para servir a Deus não precisa. Não precisa. Você não precisa passar no TCC para servir a Deus, nem no provão, nem no Enem, nem no vestibular. Mas você precisa ser crente. Muito simples. Precisamos estudar, precisamos fazer tudo para estar no mercado. Precisamos e não devemos parar. Só não esquecer-se que de todas as coisas Deus pedirá conta de nós. Por isso que ele diz: eis que venho sem demora, guarde o que você tem. Eu queria fazer uma pergunta e você não respondesse. O que você tem de Deus ainda na sua vida? O que eu tenho de Deus na minha vida? Pastor, o senhor vai... Não, hoje é um culto de Santa Ceia. Jesus disse assim: olha, eu vou...